Já estamos de volta aí com o pessoal do LG Channels e do YouTube, voltando aqui para a nossa transmissão. Sejam bem-vindos de volta. Olha, como eu tinha dito antes, a prisão da Deolane Bezerra voltou a colocar em debate os limites das investigações sobre lavagem de dinheiro, organizações criminosas e a exposição de influenciadores em grandes operações policiais. Esse caso também levanta questionamentos sobre bloqueio de bens, prisão preventiva e o que, de fato, a justiça precisa para comprovar uma ligação com o crime organizado. Para entender esses desdobramentos jurídicos desse caso, a gente conversa agora com a advogada criminalista Daniele Taveira. Daniele, muito boa tarde. Começo te perguntando, juridicamente, o que é que motivou a prisão de Deolane Bezerra nessa operação? Boa tarde a todos, agradeço mais uma vez pelo convite. Vamos tentar aqui esclarecer alguns pontos sobre a prisão da Deolane Bezerra. O que nós temos até então de informações concretas, ou seja, analisando de fato os autos, é que o Ministério Público, através do GAECO, que é um grupamento dentro do Ministério Público, representou pela prisão da Deolane em caráter de prisão preventiva, bem como buscas e apreensões de determinados bens, e o magistrado entendeu, lá em Presidente Venceslau, o magistrado de Presidente Venceslau entendeu que sim, que caberia a prisão dela. Ao meu ver, enquanto advogada criminalista, o que teria motivado e talvez ter dado certa base para que isso acontecesse é exatamente o processo anteriormente respondido, né? Ou seja, que está em curso também, muito embora tenha conseguido a liberdade naquela outra oportunidade, foi através de um habeas corpus e algumas entre uma situação e outra. Talvez isso tenha sido a efetiva motivação do magistrado em entender pela prisão e acredito que também a fundamentação. Porém, em relação à fundamentação em si, a gente não consegue ter acesso porque o processo segue em sigilo. O que eu tive acesso, que está aqui na minha é a prisão, é o cumprimento do mandado de prisão, que gerou um boletim de um registro de ocorrência e um número de processo, mas ele versa exclusivamente sobre esse ato do processo de hoje, que é apenas o cumprimento do mandado de prisão. A gente trouxe aqui agora há pouco o histórico de Deolane Bezerra. Essa não é a primeira vez que ela é alvo da polícia por conta de lavagem de dinheiro. E aí eu pergunto, o que é que pode acontecer com ela a partir de agora? Como é que a defesa pode trabalhar? E o que é que a gente espera que a justiça faça com ela, já que, como eu disse, não é a primeira vez que ela é alvo de uma operação tratando do mesmo crime. Pois é. A questão agora é que, com uma mudança da legislação, a legislação atual, que foi denominada como lei antifacção, ela aperta um pouco mais essas situações em que versam sobre um crime organizado, ela tem uma ideia mesmo de sufocar o crime organizado e aumentam demasiadamente as penas. Porém, é preciso identificar qual seria a participação efetiva, qual seria, de fato, o que está sendo imputado a ela, ou seja, a individualização das condutas. Como eu disse, os crimes dentro desse contexto, de todo esse processo, não especificamente só contra a Deolane, mas aos demais réus, eles têm muita gravidade e essas penas agora elas podem chegar a 10 anos e também, as penas do que está sendo relacionado a Deolane, né? Como o favorecimento ao domínio, pena no mínimo de 12 anos a 20 anos. E podendo ainda entrar algumas qualificadoras. Já os demais participantes, a gente está falando de pena de 20 a 40 anos. Tudo isso vai sopesar também sobre o outro processo em que ela responde em relação a também algo muito parecido, que eram as betes. Então, com toda certeza, o magistrado pode ter, sim, se baseado nessa história anterior, que ficou pública e notória, inclusive na mídia, né? Porém, as defesas, por óbvio, vão analisar toda a documentação, essa questão da empresa de transporte, que segundo, não a denúncia, porque a gente não teve acesso, mas segundo o que narra a mídia, o que as pessoas tiveram acesso, essa empresa de transporte teria ligação com o nome dela. Então, as defesas precisam ter um olhar muito técnico para o tipo de prova que foi apurada e, com toda certeza, a quebra da cadeia de custódia, ou seja, a verificação se toda a custódia das provas angariadas tem fundamento e se elas não enfrentaram, de fato, nenhum tipo de nulidade no curso, na instrução desse inquérito processual. Doutora Daniele, mais cedo a gente conversava sobre como, ultimamente, a gente vê muitos influenciadores vivendo uma vida de ostentação e depois serem acusados de lavagem de dinheiro, principalmente.
E aí eu me pergunto, quais são os indícios que costumam ser considerados pela polícia e pela justiça em investigações de lavagem de dinheiro? A verdade é que a internet hoje, as redes sociais, os influenciadores veiculam muito a ostentação de bens, de viagens, e isso já gera um alerta imediato para os órgãos de fiscalização financeira. Mas nós vimos aí nos últimos tempos também que existem muitas prisões que têm um caráter midiático. Então, assim, ao ver de uma defesa, que é quem vos fala, é preciso ter muita cautela para poder fazer uma análise disso tudo. Então, quando eles começam a enxergar uma possível lavagem de dinheiro, inclusive com a alteração da lei, ela precisa ser um pouco mais específica. Precisa ter uma finalidade de, especificamente, receber um valor de origem ilícita e tentar dar uma licitude para aquele valor, transformando, inclusive, em patrimônio. Mas a gente precisa analisar também uma outra questão. Os influenciadores hoje, eles recebem, de fato, muito dinheiro com divulgações diversas, com produtos diversos, que eles acabam veiculando em suas redes sociais. Então, o que causa um alerta, eu acredito, nos órgãos, tanto a Polícia Federal, que desencadeou a última operação que envolveram MCs, influenciadores, quanto agora o Ministério Público, quando starta, ou melhor, dá andamento nesse inquérito aí, que já se arrasta por algum tempo, e vincula e veicula a Deolane a essas imputações de crimes, é preciso mesmo analisar. Eu, enquanto advogada criminalista, que atuo bastante com defesa, eu preciso dizer o seguinte, talvez uma prisão preventiva não teria tamanha necessidade nesse momento. Entenda bem o que eu vou dizer. Se esse procedimento já está caminhando há algum tempo, se essas coisas já estão acontecendo, ao meu ver, busca e apreensão de bens, bloqueios de contas e proibição de determinadas situações, medidas cautelares já seriam suficientes. Mas é óbvio que para um órgão de acusação, na cabeça deles é sempre melhor retirar de circulação para que aí sim eles consigam investigar melhor, enfim. Então talvez seja essa a motivação e talvez seja esse tipo de postura, de comportamento dos influenciadores que traga esse alerta, que acenda essa luz vermelha lá nos órgãos de investigação. Doutora Daniele, outro ponto que me chamou muita atenção é que, para a investigação, a Deolane Bezerra é considerada como membro do primeiro comando da capital. O quão essa interpretação da investigação, de que ela faz realmente parte, é integrante do PCC, pode dificultar a defesa dela? Muito. A verdade é que muito. Se configurada, se caracterizada, se provada, de fato, que ela tem envolvimento e que ela estaria nessa postura de vinculação com a facção criminosa, e como eu disse no início da minha fala, com a alteração da legislação agora que tem uma ideia de enforcar, de cada vez mais apertar o crime organizado, se for verdadeira, se comprovada as imputações que estão sendo feitas a ela, a gente está falando de crimes muito graves, a gente está falando de situações muito complexas e que se ela for enquadrada, né, ali como integrante do PCC, ela vai responder efetivamente pelo crime de favorecimento de domínio, né? Favorecimento é esse domínio da facção criminosa e é o que eu disse, são penas que podem começar com 12 anos e chegar até 20 anos de reclusão. Doutora, a senhora também comentou o fato de que considera que a prisão preventiva ela poderia não ser necessária nesse caso. Mas a gente viu também que houve bloqueio de bens e foram bloqueios milionários. Eu queria entender para mim em que situações na justiça ela pode determinar esse tipo de medida. Então, em relação aos bloqueios de bens e de valores, acontece que quando o Ministério Público oferta uma denúncia ou a Polícia Federal, Civil, enfim, ela fecha um relatório, ela faz uma prévia do que seria, da quantidade que seriam esses valores que tecnicamente ou teoricamente seriam oriundos do ilícito, e aí ela faz uma prévia. Olha, eu acredito que sejam 357 milhões que foram utilizados, advindos da ilicitude e lavados por determinadas empresas. Então, eles fazem uma expectativa do que pode ser. E aí é feito esse bloqueio. Esses valores e esse patrimônio fica retido, fica bloqueado, e aí, se ao final da instrução processual restar comprovado que tudo aquilo que foi apreendido e que está em poder da justiça tem vinculação com o fato criminoso, vai ser dado o perdimento.
Então, por mais que a gente enxergue hoje esse valor, que realmente é um valor muito alto, na totalidade, até o momento, me parece que já chegou em 357 milhões de ordens de busca e apreensão e de bens. E aí, como que se chega a esse valor é exatamente isso. É um levantamento que o órgão fiscalizador, o órgão investigador, no caso aqui foi o Ministério Público, entendeu, mediante ao que ele analisou de provas, que teria sido vinculado a ilícitos, a valores, a dinheiros, né, valores, espécies, que teriam vindo através de ilicitudes vinculados, no caso da denúncia, à facção criminosa. Doutora Daniele Taveira, excelente conversa aqui com Agora Metrópolis. Muito obrigado por participar com a gente. Obrigada a todos e boa tarde.